Oi pessoal, tudo bem? Vídeo novo no canal. Hoje vamos dar opiniões, preços, onde eu comprei sobre esse belo mangá que popularizou muito, principalmente no TikTok ano passado, pelo menos na época que eu tinha TikTok, eu não sei como é que tá agora. Enfim, o cara que eu estou afim, na verdade, não é um cara. Eu vou ler, vou mostrar páginas pra vocês e vou dar minha opinião sobre se realmente é tão bom assim, né? Porque aqui, confessamos, é muito raro achar um mangá, um anime yuri muito bom. Então, aqui tá o 2 e o 3, por causa que, sim, eu queria comprar a capa especial do 1, que tem toda aquela arte linda lá. Então eu tive que esperar mais um pouquinho. Gente, eu tava doida pra comprar esse mangá, por causa que eu vi no Instagram, no TikTok, bombardeou. E eu tava muito louca. Eu já abri aqui o número 2, porque a gente vai começar primeiro por 2, porque eu tô louca pra ver o mangá 1. Só que, né, pra pegar a edição especial eu tive que esperar um pouco mais. Provavelmente vai chegar sexta, eu tô gravando aqui na segunda. Daí aqui tem essa capa que é, tipo, linda. A perspectiva é absurda. E vem aqui com uma capa secundária que eu achei muito da hora, que é o tio dela aqui, várias informações sobre ele. E, se eu não me engano, esse aqui é tipo um amigo da roqueira, que sim, eu esqueci o nome, faz tempo que eu li, gente. Ai, eu tô muito ansiosa. É um amigo dela, né, que é popular, Megumo Narita. Bem interessante. Uma coisa que eu achei muito legal desse mangá é que, tipo assim, o fundo é colorido. Eu acho que isso dá um destaque muito grande. E dá pra ver que, tipo, a autora se esforçou, sabe? Porque, tipo, é sempre preto e branco. Então dá um tom de destaque a mais, tipo, em cenas importantes os olhos delas ficam verdes. E eu tô achando isso muito interessante. Tipo, eu vou começar a ler agora o mangá 2 e o mangá 3. Mas, tipo, eu li os primeiros capítulos do volume 1 e eu achei muito interessante, por causa que vários mangás ou animes que são yuri, né, de duas mulheres, me dá... Tu tem uma expectativa e daí quando tu vai ver é uma merda, por causa que, né, infelizmente a maioria dos mangás e animes yuri são destinados a homens que gostam de ver essas coisas, né, então nunca mostra uma verdade, assim. Mas eu tô com uma grande expectativa pra esse mangá, por causa que a personagem principal, a roqueira, que sim, eu esqueci o nome, eu me identifico muito com ela. E eu vi que tem muitas referências de música, Guns N' Roses, rock, que é, sim, o meu gênero favorito. Então eu tô com uma expectativa muito alta pra ler esse mangá. Gente, meu Deus. Cara, é muito lindo, olha isso, cara. Meu Deus, essa guria é linda. Mano, eu tô lendo aqui de, tipo, sem ler, só passando o olho. Eu já provavelmente vou levar muito spoiler, tô vendo que ela vai cantar. Cara, mano, é muito bonito. Cara, eu tô muito ansiosa pra ler. Eu vou mostrar aqui já o mangá 3 pra vocês. Olha que capa linda, cara. Sério. Eu já vou abrir aqui. Pera aí. Eu tô vendo aqui que é pra mais de 16, mas onde eu comprei tava falando que a classificação era pra mais de 14. E na real, varia muito. Por causa que, tipo, um dos lugares que tava mais caro, que eu não comprei, que era tipo 120 os 3 mangás, tava falando que era pra mais de 18. Eu fiquei, ué, gente. Daí o lugar pra mais de 14. Ó, aqui, sem o plástico. Gente, vamos ver se esse aqui tem capa secundária também. Tem. Tá. Tem essa mulher aqui, que eu ainda não sei quem que é, por causa que eu só li, tipo, os primeiros capítulos. E essas duas aqui que eu chuto serem amigas da Popular. Caraca. Já levei spoiler, aparentemente elas estão provavelmente namorando, porque, né? Cara, elas estão pintadas de verde. Eu tô com a teoria que toda cena romântica que vai ter delas vai aparecer elas verde ou com os olhos verdes, sabe? Eu estou tendo esta teoria. Porque aqui eu tô vendo, tipo, olha, ela olhando pra ela, aparentemente, eu acho pelo menos que ela tá olhando pra ela, né? Ela tá com o olho verde. Nossa, aqui elas estão de verde, eu acho que tem alguma relação. Eu não acho que é, tipo, só coincidência. Eu acho que as cores vão ser pra representar alguma coisa em específico. Cara, eu tô olhando aqui, tipo, o estilo, eu acho que como o estilo varia muito, eu acho isso muito legal, porque ao mesmo tempo que é muito detalhado, a autora ou autor, eu não lembro quem que é, faz umas caricaturas nas horas certas, sabe? É muito interessante. Enfim, eu vou ler e eu vou dar minha opinião pra vocês e depois eu vou falar os preços e onde eu comprei. Ai, gente, finalmente chegou os 3 volumes. O terceiro e o segundo eu já mostrei pra vocês.
Mas aqui, finalmente chegou o primeiro, então eu finalmente vou poder começar a ler isso aqui. Vamos abrir, porque não ia fazer sentido eu começar a ler pelo 2, né? Vamos tirar o plástico. Aqui, ó. Gente, olha que absurdo. O contraste, a composição, tá muito bonito. Vamos ver se tem capa secundária. Tem. Eu acho que todos os mangás têm. São só 3? Eu não sei. Mas eu achei só 3. Ah, como eu esperava. Aqui, ó, é um background delas, ó. Muito legal. Eu percebi que o traço mudou um pouco do primeiro pro segundo. Não sei como é que tá o terceiro, porque o terceiro eu não olhei ainda. Ó. Ai, gente, incrível. Eu vou começar a ler agora. E cada volume que eu vou ler, eu vou ir dando minha opinião pra vocês. Falou. Pra começar a ler, eu queria mostrar como o artista fez bem a postura da personagem nas duas formas, na escola e na loja de CDs, porque mostra muito bem como ela se sente em cada lugar. Tu vê aqui que o braço dela tá desse jeito, a perna tá cruzada, ela tá suando. Mostra que, tipo, na escola ela não se sente confiante. E ela também mostra aqui que ela não gosta de saias. Então, possivelmente, ela não se sente muito ela mesma na escola. Eu tenho essa teoria que isso vai aparecer no livro, que ela não se sente confortável na escola. Já que dá pra ver que as pernas estão jogadas pra frente. Tá uma pose casual, mão no bolso. Isso já mostra como ela já fica bem mais confiante. Então, talvez, assim, pelo que eu vi no TikTok e no Instagram, ela parece não ter muitos amigos, mas talvez seja só na escola, porque eu tô com a teoria que talvez ela seja menos sozinha na versão CDs, na versão macho dela, né? Mas vamos ver ainda. Desculpa, não consegui me segurar. Eu nem comecei a ler ainda, mas olha isso aqui. A capa, as primeiras páginas são coloridas. Sério, essa autora, ela caprichou muito. Olha isso aqui. Olha o capricho, os detalhes. Cara, essa autora mandou muito. Eu achava que os olhos dela eram verdes, sabia? Eu descobri que é cinza. Ela é bem emo mesmo, né, gente? Ai, sério, perfeito. Gente, acho que meu gato gosta de romance lésbico. E Bergamota, você gosta, né? Gente, nossa, essa página aqui é muito boa. Porque assim, esse cara aqui, ele é meio que um galã, só que ele é amigo da Mitsuki. Acho que é Mitsuki o nome dela. Tô decorando ainda os nomes. Só que ele é mó gente boa com ela. E eles estão meio que. Ele tá meio que se provando se dar bem com a guria. E ela ficou meio com ciúmes. E ela, tipo, eu sou fã há mais tempo. Daí corta pra próxima página. Fã, porque, tipo, ela não tava no assunto. Eles estavam conversando sozinhos e ela ouviu. Mano. Gente, voltei. Lido o primeiro mangá. Esse aqui eu comprei na Amazon por R$36,50, mas é porque é capa de edição limitada. Vocês acham por 26, 25, acho que até por 20 se procurar bastante. Mas tava em promoção, então talvez fique um pouco mais caro quando vocês forem comprar. O que eu achei? Pontos negativos? Eu achei muito estranho que, tipo, um capítulo é, tipo, 6 páginas. Tem muitas quebras de tempo muito rápidas. Deve ter, tipo, umas 20, 30 quebras de tempo, tipo, pula. E mesmo sendo um mangá, sendo um pouco mais normal isso, eu acho que, tipo, não tem tanto um aprofundamento nas cenas, não tem uma continuidade. É como se fosse uma comic, tipo, um artista que tem OCs e faz vários quadrinhos. Daí parece que o mangá é uma junção de várias historinhas, sabe? Eu também achei que ela descobriu muito rápido que a Mitsuki era uma garota, que ela descobre por causa do Narita, que é um garoto que no começo parece ser um babaca popular assim, mas na verdade ele é um amorzinho. Ah, eu gostei dele. Ele fica bem amigo da Mitsuki e meio que tem uma rivalidade, entre aspas, com a Aya, por causa que ele admira a Mitsuki como galã, sabe? Mas ele é tipo assim, ele é meio que nós fãs dentro do mangá, porque ele shippa muito elas, é muito engraçado que ele fica meio de cupido, sabe? Mas pontos positivos, a arte é, tipo, impecável. Ela é um pouco menos solta do que quando eu vi no TikTok, no Instagram, mas o traço é absurdo. Tem referências de músicas muito boas e eu acho muito interessante como parece que a cor dos olhos delas fica um verde quando é sentimentos intensos. Pode ser raiva, tristeza, alegria. E o que eu achei curioso é que a Aya, ela fica com os olhos verdes praticamente só em situações que tem a ver com a Mitsuki. Que mostra que, tipo assim, parece que ela ama mais a Mitsuki do que a música em si. Enquanto a Mitsuki, ela fica com o olho verde mais pra, pelo menos no primeiro volume, né, pra música
do que pra Aya em si. Então parece que ela ainda não percebeu que tá gostando, mas ela, tipo, ela percebe que tá flertando, mas ela não se toca, sabe? Que, tipo assim, ela é tímida, tipo, ela é bem na dela, assim, a Mitsuki, pá. Só que ao mesmo tempo, por ela ser muito espontânea, ela é muito, tipo, galã. Parece que ela tá sempre tentando conquistar tanto guria, tanto guri, só que ela não faz de propósito. Só que fica muito engraçado, porque ela fica, parece sempre que tá jogando um charme, sabe? É muito engraçado. Daí eu já olhei os outros mangás, mas eu não terminei de ler, né? Todos os mangás têm páginas coloridas, só que nesse aqui as primeiras páginas são coloridas e nos outros dois são as últimas. Mas assim, até agora, li o primeiro volume. Achei que vale muito a pena. Achei bem interessante. É bem slow burn. Eu achava que ia ser mais rápido, mas não. Elas estão ali no flerte, assim, mas nem tanto. Só que também tá levemente problemático, porque, tipo, é saudável, é. Mas, tipo, em um mangá já teve 3 discussões praticamente. Que eu não vou falar, não vou me aprofundar para não dar spoiler, né? Mas, tipo, digamos que como a Mitsuki não tem amigos, no caso, né? Eu ia falar não tem muitos, mas realmente não tem. Ela só fez amizade com o Narita agora, né? E, tipo, o povo mais velho da loja de CD, tipo, os amigos do tio dela, que são adultos, sabe? Ela não sabe se comunicar muito bem, nem demonstrar muitos sentimentos, foi o que eu reparei até agora. E a Aya, ela parece, tipo, se importar muito com isso. Ela precisa da demonstração. E, tipo, ela fica chateada com coisas. Ela é uma pessoa muito intensa. E eu sinto que isso ainda vai destravar muitas briguinhas assim. E no final, outra coisa que eu achei interessante que eu não sabia que ia ter. No final do livro, mostra meio que um flashback dela. Deixa eu procurar aqui. Porque ela meio que briga. Não briga, por causa que uma amiga lá, sabe? Aquelas do mangá 3 elas realmente são amigas da Popular, eu acertei. Ela meio que. A Aya e ela brigam, daí meio que mostra um flashback mostrando porque que ela fez uma ação que eu não irei falar, porque é spoiler. E fiquei com muito dó, porque eu me identifiquei um pouco, porque, tipo, ela desde criança já tinha a própria melodia, sabe? E ela não conseguia se adaptar, e ela meio que perdia os amigos dela, né? Por causa disso, porque pegavam no pé dela, por causa que, tipo, ela era, com 5 anos tava ali no rock, com as camisa e calça larga, enquanto as gurias ficavam de shorts. E, tipo assim, quando começou o mangá, as primeiras cenas, já passou um tempo, sabe? Não foi na primeira vez que que elas se conheceram. E é do ponto de vista da Aya, falando, ai, meu crush, não sei o quê, quando ela ainda achava que ela era um guri. E no final mostra que a Mitsuki já tinha percebido a Aya muito tempo antes dela começar a gostar da Mitsuki. Só que, tipo, ela achava a possibilidade que ela podia gostar de rock também. Só que não acreditava 100%. Até que quando a Aya entrou na loja de CDs pela primeira vez e falou, ai, quero um disco do Nirvana, os olhos, assim, da Mitsuki brilharam e ficou tipo, meu Deus, é a primeira vez que eu encontro alguém na mesma melodia que eu, da minha idade, porque, tipo, pela aparência da Aya, ela achava que ia ser, tipo, totalmente oposto os gostos, porque ela é toda frufru, sabe? Tanto que o tio da Mitsuki, quando vê a playlist que a Aya monta pra ela ele acha que é um velho que criou, por causa que é só música, assim, rock anos 70, 80, sabe? Então, assim, primeiro volume agora, eu vou dar um 9 de 10, e agora temos que ler o segundo, né? Gente, segundo mangá lido, muito bom. Esse aqui eu comprei por 26, porque não tem edição limitada, coisa do tipo. Não, é só um mangá mesmo. R$ 26,50 na Amazon. Esse mangá aqui, o estilo de arte já mudou bastante. Tipo, ó, vou mostrar uma página aqui. O traço já tá bem mais solto e é como se estivesse enchendo de informação, mas sem ficar bagunçado, tá? Enfim, eu achei que o traço melhorou muito no segundo mangá. Ficou bem mais solto, mais fluido. Faz, tipo, tu nem percebe que tu tá lendo de tão bom que é. Daí nesse mangá tem um aprofundamento sobre a família da Mitsuki, principalmente o tio, mostra o passado, porque ele trabalha numa loja de CDs, né? Mas ele queria mesmo era ser músico, só que ele não teve coragem de ir pro exterior, aparentemente, um negócio assim. Aquela mulher lá do terceiro mangá, que eu não sabia quem que era, é tipo uma tia da Mitsuki, que foi pro exterior e ela tinha um relacionamento com o tio dela. Mas assim, não vou dar muitos spoilers, né? Mas aprofunda mais o relacionamento delas. Elas estão, tipo, quase namorando sem namorar.
Só que eu não vou contar o que aconteceu, né? Porque senão não vale a pena ler, né? Se tiver spoiler. Mas talvez ela vá pra fora. Fora, assim, do país. Por quê? Não vou falar, mas enfim. E essa aqui descobre. E ela começa a se sentir muito mal. Por causa que, tipo, ela tá querendo criar um lugar pra Mitsuki se encaixar dentro do Japão. Pra ela não querer ir embora. Só que mesmo quando ela faz isso, acolhendo, ela se sente sozinha. Tipo, ela sabe que não pertence àquele lugar, sabe? Tem até uma cena que ela olha pra um peixe solitário e ela começa a chorar, a Mitsuki. Então, assim, tá complicada a situação. E nesse mangá também aprofundou um pouco sobre os relacionamentos dela e mostra que ela, a Aya, né? E mostra que ela não é tão extrovertida quanto parece. E ela se vê mais como um camaleão. Peraí, deixa eu achar a página. Aqui, ó. Essa página aqui tá tendo um karaokê, porque eles vão pra um passeio. E ela fala coisas do tipo, eu consigo cantar se for necessário, não sei o quê, porque eu sou como um camaleão, eu consigo me adaptar. Mas a Koga não é assim, Koga, a Mitsuki, né? Ela só canta quando quer. E agora também tá mostrando que a Koga tá entrando assim no universo obsessão por música, ela tá começando a criar as próprias músicas. Só que ela tá focada demais nas músicas e ela tá esquecendo um pouco dela. Os olhos dela só brilham pra música. Ela tá indo mal nas provas por causa que ela só liga pra música. E daí a ex do tio dela conversa com a Aya sobre quanto tempo você consegue esperar. Por causa que eles terminaram por causa disso. E vai abordar, eu acho, mais um terceiro mangá sobre isso, sobre até quando a Aya vai conseguir ter paciência pra Koga, porque quando a Koga entra no mundo da música, ela demora e demora pra sair, só dá atenção pra isso, ela esquece das outras pessoas, inclusive da Aya, apesar... Ai, perdão spoiler, mas dane-se. Ela vai fazer uma música pra Aya, tipo assim, agora na última página ela fala assim, eu não vou postar porque eu já... O importante é que você já ouviu e ela fica, não, isso vai conectar o mundo, não sei o que, sabe? Então, assim, vamos ver o que vai acontecer no terceiro, né? E também outra coisa que tá muito interessante nesse mangá é sobre o tipo de solidão delas. Porque parece que só essa é solitária, só a Mitsuki é solitária. Mas na verdade, essa aqui, ela também se sente sozinha. Vou mostrar aqui umas páginas pra vocês verem. Porque ela sempre tem que se moldar pra conseguir se encaixar. Isso mostra em várias cenas, quando ela parece, tipo, quando ela não tá conversando com ninguém, ela parece estar tranquila, ela não parece ser naturalmente agitada, sabe? Ou quando ela finge dormir porque ela não quer conversar sobre garotos ou não sei o quê. Inclusive, eu acho que as amigas dela não sabem que ela gosta de meninas, por causa que ela fala. Quando a Mitsuki pergunta por que ela não fala com ela sobre paixão, ela fala, não é como se eu pudesse participar desse assunto, não sei o que, a Mitsuki fica séria, assim, sabe? Enquanto a Aya fica meio triste. Daí, peraí, tem uma cena aqui muito boa, que elas dão as mãos pela primeira vez, por causa que a Aya tava com medo dela ir embora. E daí ela só dá as mãos assim e fala, essa música é boa. Só que tu vê, olha como o olho dela é verde, dela só fica um pouquinho, sabe? Eu acho que pode dar briga ou alguma coisa do tipo por causa da, como é que eu digo? Da incapacidade da Mitsuki demonstrar tão intensamente quanto a Aya. Mas assim, tá muito bom. O Narita é um amorzinho. Aquele lance do Playboy já passou totalmente. Ele é tipo um amor. Ele passa o passeio só com as gurias e tipo assim, não faz nada, sabe? Eu sei que é o mínimo, mas tipo, ele é um queridinho. Eu amei ele. Mas eu amo mais a Mitsuki, né? Obviamente. Tipo, ó, os olhos dela brilhando com a música. Sério, muito bom. Eu achei esse mangá melhor do que o primeiro, tanto na arte, tanto no desenvolvimento, porque mostrou bem mais, tipo, a solidão da popular, que, tipo, é muito louco. Daí mostrou mais da infância da Mitsuki também, sobre quando a tia, que era, né, namorada, noiva, assim, do tio dela, ainda estavam juntos, ela gostava muito dela. Inclusive, gente, olha que pichuca, peraí. Aqui, ó, gente. Olha que gracinha. Mano, muito fofa. E o tio dela e a ex também eram, nossa, muito lindos. Eles exalavam química. Eles eram, tipo, perfeitos. Juro. Ai, eles eram muito fofos. Enfim. Daí a Aya, né, tá querendo enturmar a Mitsuki com as outras gurias, que tá até dando certo.
Tanto que elas até ajudam ela a estudar e pá, porque a Mitsuki ela é muito boa em inglês, mas tem muita dificuldade em matemática, física, essas coisas aí. E agora tá falando também sobre vestibular, por causa que elas finalmente se formaram no terceirão. Ah, é, no mangá 1 tem especial de Natal e de Ano Novo. Muito fofo. Enfim. Tem o vestibular e as duas não sabem o que elas querem ser. Perdão, gente, pausei rapidinho porque minha mãe apareceu aqui. Vestibular. As duas não sabem o que elas querem ser depois de se formarem. Só que a Mitsuki já tá percebendo que ela tá indo pro mundo da música. Eu acho que ela vai se arriscar e vai pro exterior mesmo pra cantar. Mas eu espero que ela leve a Aya junto, porque a Aya é apaixonada por música e eu não quero ver elas separadas. E tipo, a Aya tá morrendo de medo dela ir pra fora, sabe? Só que é meio ruim, porque ela tá sendo. Ela percebe que tá sendo meio egoísta de querer prender a Aya lá. Só que, tipo, ela tá querendo moldar um ambiente perfeito pra Mitsuki, pra ela tá ali, sabe? Pra ela querer ficar ali. Só que ela não quer. Tipo, aquele ambiente não é pra ela. O mundo dela é a música. Então, tipo, eu acho que o conflito do terceiro mangá vai ser sobre as prioridades da Mitsuki. Se ela vai priorizar a Aya ou se ela vai priorizar a música. E se ela priorizar a música, vamos ver se eu vou ter que ver se a Aya vai continuar, tipo, aceitando isso. Porque, tipo, quando a tua carreira, a tua vida é música, o romance vai ser secundário. Tipo, até, por exemplo, em outros personagens, até de outros animes, tipo o Haikyuu, o Oikawa, o povo jura que, tipo, ia ser prioridade a namorada, não sei o que, sabe? Aqueles headcanons. Só que, tipo, tá, ele ia amar, mas não significa que ia ser acima do esporte. Se tivesse que largar a mulher pra fazer esporte, ele largaria. E eu acho que vai ser o caso. Infelizmente, tô com um pouco de medo de ler, porque eu sei que elas se amam, mas, tipo, eu acho que ela largaria a Aya pra ter a música, apesar de ela, tipo, amar muito as duas, a música e a Aya, né? Mas, enfim, vamos ver o que vai acontecer, né? Gente, só antes de ir pro mangá 3, eu só queria comentar que, assim, o mangá é perfeito, né? Amo. Até agora, pelo menos, né? Tá, tipo, 9, 8 de 10, então, tipo, muito bom. Só que eu sei que vai ser adaptado ano que vem, não sei quando é que você tá assistindo isso, mas ano que vem é 2027, pra anime. Só que eu acho que pra anime, esse mangá não vai servir, por causa que, tipo, são várias histórias muito curtinhas, então, tipo, ou os episódios teriam que ser 12 minutos, ou teria que ser um episódio tipo Psyche do Kuzo, que tem mais de uma narrativa dentro de cada episódio. Então só que é ainda menor do que Psyche no Kuzo, porque tipo, cada capítulo às vezes é 6 páginas. Então assim, vai ser complicado de adaptar. Eu só queria comentar isso e eu acabei de perceber que é muito difícil gravar sem roteiro nenhum, só no improviso. Mas a gente segue a vida, né? Gente, lido o mangá 3, super aprovado. Cara, vai ser difícil falar sem dar spoilers. Mas assim, no começo do mangá, elas já acabam tendo um desentendimento de novo. Porque a Aya chama a Koga é essa aqui, né, gente? De moço. Tipo, será que se eu fosse o moço, não ia conseguir falar isso, sabe? Ou coisa do gênero. E a Koga fica surpreendentemente incomodada, por causa que depois de muito tempo dela parar de chamar ela de moço, chamou. E ela ficou com medo de, tipo assim, será que a Aya só se importa comigo por causa que eu sou o moço? Tipo, ela me vê como eu realmente sou. Eu já vou mostrar a página, peraí. Aqui, ó. Tipo, ela tá se perguntando se ela vê um moço através dela, mas sendo que ela é ela mesma. Daí, tipo assim, elas conseguem se resolver até. Tipo, a amiga da Aya é meio que a conselheira dela e ela não sabe da relação das duas. Mas ela vai dando conselhos. Daí a Aya começou a dar mais atenção pra Koga, daí ela ficou parecendo um cachorrinho assim, sabe? De felicidade. Apesar dela não demonstrar muito. Daí foi muito engraçado. Daí depois, a Aya, ela vai pro primeiro show, assim, dela de vir à noite, assim, bem Rock in Rio da vida, sabe? Tipo, fazer cabana e pá. Daí vai ela, a Koga, a tia da Koga, o tio da Koga e o Narita, vulgo o nosso Cupido. Sério, nesse mangá, ele, tipo assim, salva muito, salva a relação das duas. Ele, tipo assim, ele é a gente querendo o final feliz, sabe? É muito bom. Daí, o que mais que teve? Teve, eu não sei se deve ser considerado spoiler, mas enfim. A Koga, ela quer virar música, né? Aparentemente. E daí ela começa a criar as músicas, só que ela não é conhecida, né? Daí ela começa a tocar no ar livre, assim, com violão. Só que daí alguém filma ela e pum!
viraliza. Só que, tipo assim, viraliza ela, tipo, versão machorra, sabe? Só que daí na escola ela é mais quietinha, mais feminina, e ninguém conseguia acreditar que era ela mesmo, sabe? E ela entrou em desespero, tipo, meu Deus, eu tô famosa, todo mundo liga pra mim, não sei o que, eu quero que as pessoas esqueçam, blá 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 blá. Passou um dia e esqueceu, mas tipo, ela ficou muito feliz que a internet funciona assim. Mas a Aya começou a ficar com um pouco de ciúmes, por causa que, tipo, a Aya, ai, eu gostava muito dela, mas agora eu tô meio, sabe? Porque ela sente ciúme de umas coisas, tipo, ai, era algo exclusivamente nosso, não sei o que, blá 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 blá, música. Tipo, tá, eu entendo ela, por causa que eu adoro a narrativa que mostra como ela, de certa forma, é mais sozinha que a Koga, mais solitária, por causa que a Koga, ela, tipo assim, ela tem as pessoas da música, ela tem as bandas, ela tem o tio. E, tipo, a Aya, ela tá sempre se adaptando para as outras pessoas. Então, ela nunca encontrou alguém que se encaixava com quem ela realmente era. Então, eu até entendo ela ter esses ciúmes, mas às vezes eu acho que se passa, assim, sabe? Daí... Ah, é. Só que daí, ela tá falando ali das músicas, não sei o que, com a Aya, e a Aya fica tipo, nossa, eu ouviria 24 horas as tuas músicas se tu fosse um rádio, não sei o que, blá 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 blá. E a Koga fica toda besta, e ela pega essa frase que ela falou e cria uma música pra Aya, inspirada nisso. Só que daí, ela, tipo assim, ela tá escrevendo música a todo momento, tipo, até nas aulas de matemática. E daí ela escreveu a música nas aulas de matemática. E ela esqueceu o caderno de matemática. E daí um cara... Nossa, que filho da puta. É que um cara viu, pegou a letra, transcreveu em português e mostrou assim pra escola inteira. Tipo, eu sei que ele não fez por mal. Só que, pô, você não pode fazer essas coisas, né? Ainda mais com a Koga. A Koga ficou, meu Deus, em pânico, sabe? Por causa que as pessoas começaram a jogar estereótipos nela que ela não aceitava, porque ela odeia isso das pessoas darem estereótipos, por causa que ninguém conhece ela de verdade, além de, tipo, o grupinho dela agora, sabe? Ah, o que foi, Marie? O cachorro. Isso que daí a Aya defende ela e não sei o quê. E, a Koga fica muito mal. Tipo, ela falta uma semana, assim. Só que daí, quando ela volta, ela tá, tipo, toda masculina, assim, de volta, sabe? Tipo, com o estilo que ela gosta. E dá pra ver como ela fica mais extrovertida, entre aspas, né? Mas mais à vontade na escola por poder usar como ela realmente se sente bem, sabe? Porque antes ela se sentia mal na escola, sentia como se tivesse algo errado por causa que ela não conseguia ser o que ela gosta de ser, sabe? Só que daí depois disso ela ficou tipo, ah, foda-se. Já viram isso mesmo? O que eu posso fazer, sabe? Daí, só que, tipo assim, a Aya, ela acha que ela meio que superou sozinha isso, sabe? A Aya acha que a Koga superou sozinha. Só que daí a Koga, uma hora, vai, abraça ela e começa a chorar, ela agradecendo por ela ter defendido ela e não sei o que, não sei o que lá. E, nossa, esse momento é muito lindo, eu vou colocar aqui. Mas, enfim. Só que daí, depois, elas, tipo, se reconciliaram, né? Porque tava com aquelas briguinhas e pá, só que se reconciliaram. Só que daí, a Koga fica famosa, meio famosa, assim, quando ela começa a sair do jeito que ela gosta, tipo, ficou mais popular, assim, com as gurias, sabe, não sei o quê. E a Aya começa a ficar com ciúmes, principalmente de uma guria que é do segundo ano do ensino médio. Segundo ano? É, segundo ano, porque ela é mais nova. E ela vai, e ela, tipo assim, ela fica maluca pela Koga, tipo, ela quer almoçar junto, não sei o quê, e meio que cria um, sabe? Só que a Koga tá, tipo, é legal com ela, mas, tipo, tá cagando, sabe? Tanto que ela sempre fala, o lugar onde eu fico mais tranquila, o lugar onde eu mais me sinto bem é ao lado da Aya. Só que daí a Aya, ela não entende isso. E ela começa a tratar mal a Koga, tipo, a Koga tava conversando com a guria mais nova, tipo, só de conversar mesmo, sabe? E daí quando ela volta pra turma, a Aya fica tipo, ai, o que vocês estavam conversando? Dela, ai, não sei o que, não sei o que lá. Ela talvez vá lá no rádio, nos negócios, pra ver a minha loja de CDs, não sei o quê. E aí eu fico puta. Só que ela não fala que ela fica puta. E daí, tipo, só que daí ela fica mal, não fala que tá mal, e daí a Koga fica inquieta. Tipo assim, ela pensa, tipo, ué, mas a Aya era o único lugar que eu fico tranquila e agora eu não consigo mais ficar tranquila perto dela por causa que eu não consigo entender o que ela tá sentindo, sabe? Tipo, nossa, eu me identifico muito com a Koga nisso, por causa que, mano, a Aya tava se passando. Tipo, tá, eu entendo, mas tava se passando, cara, tava se passando. Aí tá, elas estavam brigadas, né? Só que daí
o Narita, que é o nosso belo cupido, ele percebe essa tensão. Por causa que a Aya fica triste, fica pensando o que eu devo fazer, assim, com os braços, assim, por causa que ela sente que não consegue mais entrar, assim, tipo, pra ter a atenção da Koga, tipo, porque tem muita gente, sabe? Então a Narita vai lá e convence o diretor de fazer um festival, tipo, aqueles Hollywood, assim, não sei o quê. Ele organizou tudo, tipo assim, tudo. O diretor nem fez nada, foi só ele. Só pra essas gurias se resolverem. Só que daí, momentos spoiler, gente, spoiler pesado. Aquela guria mais nova, ela é filha daqueles caras que, tipo assim, buscam talentos musicais e, tipo, dão o financeiro em troca de, tipo, ganhar uns direitos e pá. Eu não sei o nome dessa profissão, mas enfim. E ela chama a guria, a Koga, né, no caso, no mesmo dia do festival, que é no Natal, pra ir na casa deles, junto com outros jovens talentosos, pra demonstrar as músicas. E daí, a Koga acaba escolhendo ir pra música. Que nem eu falei antes, ela acabou escolhendo a música do que a Aya. Só que daí a Aya ficou tipo, ah, tá, eu nem vou pro festival mesmo, não sei o que lá. Só que daí elas estão vestindo a Koga pro dia como se tivesse tudo bem. Só que daí a tia da Koga chega na Aya e fala assim, eu queria tanto ir no festival com ela, é isso que teu coração tá dizendo, né? Daí ela fala, sim, isso aqui ela convence a Aya de ir pro festival, mesmo que sozinha. E, tipo assim, é muito louco, por causa que ela tá com a mão assim no ombro dela e tem a sombra dela mais jovem. Por causa que o tio da Koga, ele tipo, meio que abandonou ela pra ir pra música também. Então, assim, é como se fosse um paradoxo que sempre se repete, um ciclo sem fim do relacionamento da Koga e da Aya ser o mesmo do tio e da tia da Koga, sabe? Nossa, meu Deus, eu quase morri na cena. Daí tá, ela vai. Só que ela não avisa a Koga que vai. Só que os irmãos dela pegam o celular dela e mandam uma foto pra Koga do vestido. E daí a Koga fica tipo, nossa, ela vai pro baile e nem me falou, porque ela não tava tão se sentindo mal, porque ela sabia que a Aya não ia ir pro baile. Daí tá. Só que daí, tava indo pro carro, né? Daí teve toda uma briga do tio e da tia, por causa que o tio tava falando que ela parecia uma mãe pra Koga e ela ficou pé da vida, tipo, não tenta me fazer agora achar que eu pertenço a essa família, porque quando eu queria ser quando eu queria ser a tua família, você não quis ser a minha, sabe? Ela falou, chorou, ele ficou mal também, porque eu acho que ele ainda gosta dela e pá. Daí acabou que ele foi pro aeroporto, enquanto a Koga ficou ali esperando, sabe? Esperando pra dar o horário. Só que daí ela começou a ficar pensando na Aya sozinha, na festa, não sei o quê. E simplesmente ela perde a melhor oportunidade que ela teve na vida dela até agora, né? Pra ser música, pra ir ver a Aya. Sério. Tipo assim, a última cena, ela chegando assim no baile, vendo a Aya triste, quase, tipo, chorando assim de olho baixo, mas não chorando, quase. E ela, tipo, fica assim, sabe? Tipo, que os bichos tudo corado, assim, porque a Aya tava, tipo assim, deslumbrante. Tipo assim, ela tava muito linda, muito. Tipo, Gisele Bündchen, sabe? Mas enfim, até aí onde eu li, porque no mangás no mundo tem 4, acabou de lançar o 4, se eu não me engano. Só que no Brasil só tem 3. E aí os mangás ainda não acabaram, tem ainda uma continuidade. Só que a autora demora muito pra postar. Tanto que tem muito essa diferença de estilo, né? Em comparação ao primeiro mangá ao terceiro. Vou pegar os 3 mangás aqui pra mostrar. Opa! Quase derrubei vocês. Pra mostrar a diferença, ó. Por exemplo, olha aqui no primeiro. O traço é muito mais firme, sabe? A line art não muda muito, tipo, é algo mais realista, sabe? É mais detalhado. O design deles em si, sabe? É menos expressivo e pá. E os tons de verde são, tipo, o mesmo verde, não tem muito um degradê, sabe? E eu acho o traço no começo, tipo assim, mais detalhado, mas menos fluido, sabe? E também não tem muito, como é que eu digo? Highlights, não tem muitos highlights, né? Mas sempre a mesma cor. Daí aqui, olha a diferença já. Já tem um degradê no cabelo, já tem um traço muito mais fluido, tipo, dá pra ver a diferença, né? Tipo,
Os brilhos do cabelo, principalmente, ficam muito mais bonitos no segundo mangá. Daí, tipo assim, tem sempre um degradêzinho de verde, que não é um degradê de verdade, é pontilismo verde e branco, né? Mas dá uma imagem de degradê que eu achei, tipo assim, muito lindo. Daí tem um monte de, tipo assim, efeitinhos de estrelas, sabe? Eu acho que no mangá 2 é cheio desses efeitos que eu acho que fica muito bonito. E no mangá 3 fica mais caracta. Vocês entenderam? Do que antes, tipo, fica mais expressivo. Olha que fofa, gente. Ai, não parece um cachorrinho. Olha que coisa fofa. Enfim, só que eu achei que no terceiro mangá ficou, tipo, todo mundo com a mesma cara, mais ou menos, sabe? Tipo, eu não sei explicar. Porque todo mundo começou a ter o mesmo tamanho de olho, tipo, olha a diferença aqui dos olhos da Koga no mangá 3 e no mangá, tipo, procurando aqui, no mangá 1, sabe? Tipo, vocês conseguiram entender, né? Tipo, fica todo mundo com a cara meio parecida. Eu não sei se é só uma coisa que eu achei, sabe? Mas, sei lá, parece que tá todo mundo no mesmo padrão. Eu sei que é por causa do estilo que ia mudando, só que eu achei meio estranha essa mudança, assim, de estilo, por causa que três mangás foram publicados os capítulos em, tipo, 6 anos, sabe? Não nesse nível, mas, né, não é nesse nível, né, gente? Mas, tipo, em nível suficiente pra, tipo, de um capítulo de um capítulo pro outro mudar totalmente o estilo. Mas, enfim, tirando isso, que não é necessariamente um problema, vale super a pena, gente. Eu vou dar um 8 de 10, porque... Eita, o cachorro tá bravo. Tive um cachorro se acalmar. Enfim, voltando ao assunto. Na verdade, eu vou dar um 7,5. Tipo assim, é muito bom. É muito bom. Tipo assim, é muito bom. Só que eu, Júlia Zanato, valorizo muito a comunicação em relacionamentos. Eu acho que as pessoas têm que se comunicar muito. E eu vi muito essa falha nisso. Tipo, o romance é ótimo, sabe? Tem uma química, assim, absurda. Na verdade, eu acho que eu vou dar 8. É, 8. Porque é muito bom. Só que eu acho que tem muitas discussões sem necessidade, tipo, tem até cenas de que ela, quando elas estão de bem, que a Aya fica, por que a gente tava desentendida mesmo, sabe? Ela pensa, porque, tipo, é só conversar. Tipo, se falta conversa, principalmente da Aya, de falar como é que ela se sente, porque geralmente quem começa os chilique, né, é a Aya. Mas, enfim, a arte, nossa, é incrível, sabe? As referências musicais incrível. Eu super recomendo se vocês quiserem fazer uma playlist das músicas que são mencionadas, porque assim, só música boa. O romance tem uma química muito boa, não tem aquela sexualização, aqueles fetiches, sabe? Inclusive, elas não estão namorando ainda. Lembra que eu falei que eu achava que até o 3 elas iam estar namorando? Não. É bem slow burn, é bem gostosinho, sabe? Tipo, vai de desconhecidos, com crush, amizade, daí vão papapá. Eu acho que no próximo mangá vai ter, porque, tipo, ela acabou de abandonar a oportunidade dela de ir pra música pela Aya. Então, assim, no próximo mangá tem que ser romance, gente. Mas, tipo assim, é muito engraçado. A Aya surtando, assim, quando a Koga fica meio flertadora, sabe? Porque ela é muito espontânea. Eu tenho muito isso. E, tipo, eu não gosto de flertar as pessoas. Só que eu sou tão espontânea que muitas vezes parece que eu tô flertando. E meus amigos me olham assim, ó. Júlia, que porra que tu tá fazendo? Tu praticamente namora. E eu fico, o que, gente? E ela, ai, vocês fizeram isso aí? Eu falei, mas eu só tô sendo educada. Mas enfim, segue a vida, né? É assim, muito bom. Eu comprei na Amazon, o total deu R$ 89,90. Por causa que. Mas vocês podem comprar mais barato, por causa que pode comprar em promoção e não sei o que. E eu peguei essa capa aqui mais cara, porque eu acho mais bonita do que aquela que estão no banco assim, sentado, sabe? Enfim, maravilhoso, amo. Enfim, esse foi o vídeo, gente. Até mais!